Muito obrigado por terem vindo e o apoio que estão dando a Giovana. Quero cumprimentar o seu esposo e a sua filha, o Heraldo e a Pietra. Sejam também muito bem-vindos. E agora, quero falar um pouquinho a vocês da Giovana Fraga, que será a oradora desta manhã. Ela é da Igreja Central de Niterói, é nutricionista, chefe de culinária vegetariana e é crudivorista, isso é, especialista em comidas cruas. E hoje ela nos falará sobre o controle do apetite e às 17 horas nos dará uma aula de culinária. Por gentileza, Giovana Fraga, seja bem-vinda à Igreja da Barra, é uma honra recebê-la. Que Deus a abençoe nesta manhã. Obrigado, pastor. Agradeço desde já a oportunidade da igreja abrir para falarmos um pouco mais sobre a nossa vida, a nossa saúde. E o mundo está necessitado disso também. E ele tem buscado, o mundo tem buscado muito conhecimento sobre o viver saudável. Será que isso é importante? Muitas vezes a gente olha com uma visão um pouco crítica de nós que somos cristãos, não é verdade? Parece que não bebe o álcool, não toma o café, e isso se torna um pouco pejorativo. Mas se a gente olha para um atleta que tem uma vida rigorosa, ele tem suas restrições, porque ele precisa conseguir um desenvolvimento maior do que o seu corpo está dando naquele momento, então ele se motiva em fazer algumas coisas que às vezes para alguns é meio careta, não é verdade? Mas a gente olha para esses atletas e acha isso lindo. E por que não nós, atletas de Cristo, isso não é bonito para nós também? Nós temos que mudar um pouco a visão, porque o mundo está mudando a visão em relação a isso. E eles estão crescendo. Trago aqui, de tarde, eu vou falar mais sobre técnica, ok? Mas vocês vejam que eu trouxe essa revista aqui para exemplificar para vocês que o que a nossa igreja já fala há muito tempo, as revistas estão falando. Olha aqui, sim, depois do almoço, depois era batata frita a semana toda, água. Nem pensar, só refrigerante, até que arroz com feijão virou uma combinação insuportável. Para fazer efeito, só se fosse cheeseburger. Essa é a história de um cérebro viciado e prostituído. Ele sabe que salada é mais digna para a saúde, mas gosta mesmo é de gordura e açúcar, e se vende ao primeiro que aparecer com isso. Em troca, libera dopamina, a substância inebriante do prazer. Preste atenção nessa frase. Nunca foi tão claro para a ciência que a comida de hoje tem o mesmo poder viciante da cocaína e heroína. Essa revista não tem cunho espiritual. Revista super interessante, uma revista um pouco científica voltada para o público, para aqueles que se interessam. Será que essa comida se afeta o meu cérebro ao ponto de jorrar mais dopamina, que é um neurotransmissor de prazer, que Deus criou isso para nós sentirmos através dos alimentos naturais? Será que isso vai modificar o meu pensamento? Se ela está mexendo com o meu cérebro para desenvolver a sobrecarga, um excesso de lançamento de dopamina no meu cérebro para me causar mais prazer. E quanto mais, diz a revista, é grande a reportagem, e isso já está sendo provado pela ciência, que quanto mais eu consumo esse tipo de alimento, as gorduras, o açúcar e o sal, quanto mais eu consumo isso, mais eu necessito de doses cada vez maiores. Será que isso não vai influenciar no meu raciocínio, no meu cérebro, na minha maneira de pensar, na minha maneira de agir? Com certeza, com certeza. E isso nós vamos ver aqui hoje, a partir de que Adão e Eva erraram de se proverem do alimento que foi proibido, Jesus teve que vir na mesma situação. E vir aqui, vamos ler em Mateus
4, de 1 a 11, a preocupação de Jesus, quando ele se absteve, foi para o deserto, o que aconteceu com ele? Mateus 4, de 1 a 11. Eu queria também agradecer a Solange e ao Júlio, que me chamaram para vir aqui, fazer uma propaganda antes da gente começar a ler o texto aqui, da tarde, e eu gostaria de convidar todos vocês, porque realmente a dieta que eu vou mostrar para vocês, hoje aqui de manhã, eu estou fazendo só a parte espiritual. À tarde eu vou dar um pouco da teoria, e depois da teoria eu vou dar a prática. Porque não adianta a teoria sem vocês entenderem um pouco com substituições, uma dieta realmente gostosa. Vocês vão ter oportunidade de provar tudo que vai ser feito aqui. Tem muita coisa nova, doce sem açúcar, doce de frutas, bom, sem açúcar, coisa boa. Eu trabalhei em bons restaurantes aqui no Rio de Janeiro. E o meu testemunho é o seguinte, que eu sempre, desde criança, eu brinquei de fazer comida. Eu ia para a fazenda do meu pai, botava tijolos e botava o foguinho ali fora da casa, porque eu queria brincar dessa forma. É lógico que tinha o fogão dentro, mas eu brincava ali no quintal, ali na área ali, e aí eu botava o foguinho e ateava e brincava de fazer comida. Então, isso é um dom que Deus desenvolveu na minha vida e que, no meio do meu percurso profissional, onde eu já estava com o meu restaurante, Deus mostrou para mim que não era aquilo que Ele queria para mim. Que Ele queria que realmente eu ensinasse o vegetariano. Aí, vendi minha empresa e hoje eu trabalho assim, consultando e dando palestras e dando aulas de gastronomia vegetariana, ok? E crua. E para mudança no estilo e também na saúde, perda de peso, muitos problemas hoje têm sido corrigidos pela dieta crua. Acreditem nisso e apostem nisso, ok? Então, vamos começar. Antes eu, maravilhoso Deus, abra a Tua palavra, Senhor, e derrama sobre a Tua igreja. A verdade é Tua, Senhor, não minha. A verdade é para a Tua igreja e não para poucos. O Senhor é o dono da verdade. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, nós te rogamos, Senhor, venha estar com o Teu Santo Espírito em nossas mentes. Abra nosso coração para a Tua palavra e para que possamos proclamá-la e vivenciá-la no dia a dia, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos ler, então. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, ao ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Alguém aqui já jejuou por uma semana? Tem alguém? 3 dias? 3 dias? Muito bom. É muito bom, né, pastor? Higieniza a mente, a espiritualidade fica muito próxima a Deus. E eu tenho feito um estudo na minha vida. Outro dia eu jejuei 7 dias, só na água, para ver o que acontece. Eu ainda vou escrever um livro sobre isso. E pretendo agora, nos próximos dias, uns 12 dias, para poder higienizar o corpo e entender a fisiologia também de como ocorre o jejum no nosso corpo. E escrever isso para a gente. Mas aqui o Senhor jejuou 40 dias. Aflição de físico, mas espírito totalmente entregue ao Senhor, a Deus Pai. Mas o texto relata que ele teve fome. Veja que aqui relata que Jesus tinha sua humanidade igual a nós. Ele não estava divino aqui nesse momento, ele estava humano. Então, quer dizer que nós podemos também. E o Senhor fala aqui, no final dos tempos, nós faremos obras iguais ou maiores que o Senhor. Só que precisamos o quê? Nos dedicar, entender isso, para que Deus possa realmente derramar o seu Espírito na sua igreja e realmente possamos pregar o Evangelho na íntegra, com 100% de mente. Você lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Então o Senhor passou por 3 tentações aqui. Nós vimos 3 tentações fundamentais para Jesus, sendo que a primeira foi em cima do quê? Em cima do apetite, concordam? E o Espírito de Profecia fala que Jesus veio aonde o homem pecou, que foi em cima do apetite. E o Espírito de Profecia relata que muitos povos foram exterminados, que os seus fundamentos dos seus pecados foram a glutonaria. Vamos pensar no Jardim do Éden. Agora, Jesus, com frutas, legumes, tudo, a mais variedade de alimentos que poderia existir. A gente hoje não pode mensurar, não pode calcular o que nós temos hoje. Você pode enumerar na sua mão o que tem ali de Adão e Eva, que Jesus cria aquele jardim. E de uma só árvore, Jesus fala: daquela ali não toqueis, não comereis daquela ali. Será que Eva precisava daquela árvore? Tinha necessidade daquela fruta específica? Não, não tinha. E ela também não tinha necessidade de pecar, porque ela tinha um conhecimento também do que estava ocorrendo. Jesus não deixou Adão e Eva sem saber. E Jesus ainda falou: Eva, não ande sozinha pelo jardim, ande com seu marido, acompanhada. Mas ela já errou na primeira. Ela foi sozinha pelo jardim. E ali ela não teve força do seu marido para ajudá-la. E aí ela volta e dá para Adão. E aí entra o pecado no mundo, através disso. Depois, um tempo depois, Noé. Na época de Noé e sua família, ainda não, e fala que exterminar o pecado. Vamos ver Mateus 24, 38 e 39, o que fala? Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão do Filho do Homem. Gente, vamos parar para analisar um pouquinho aqui. O verso fala aqui no início de 39, fala o quê? E não o perceberam. Por que não o perceberam? Noé ficou 120 anos pregando, fazendo a arca, construindo uma arca que hoje nós não temos daquele tamanho, um navio daquele porte, que era enorme, imagine para aquela época. E ele ficou 120 anos montando aquele barco. E não só isso, ninguém percebeu, eles não acreditavam, mas houve um fato muito que a gente passa e não percebe isso. Quem poderia colocar os animais de 2 a 2 atrás, numa fila, entrando dentro de uma arca? Noé tinha esse poder? Noé lá com a sua leoa e entre na fila e vai. Tem isso? Não tem como. Era obra de Deus na terra, e os homens não o perceberam. Não perceberam que a porta estava para se fechar, que eles iriam perder a viagem, que eles iam perder e perecer.
vivendo dissolutamente, comiam, bebiam e davam-se em casamento e não o perceberam, até que veio o fim e veio a chuva e não tinha mais tempo. Percebem? Agora o texto fala que no final dos tempos acontecerá a mesma coisa. Qual é a porta que está se fechando? Que a irmã hoje mesmo disse ali. Qual é a porta? A porta da graça. E o que eu preciso? Eu preciso dedicar a minha vida integralmente. Jesus é um Deus, e o Senhor Deus Pai também, é um Deus zeloso, nós não sabemos disso? Ciumento de nós. Ele não vai nos dividir, infelizmente. Nós não podemos viver uma vida 80%. Nós temos realmente que viver, nos dedicar dia a dia ao Senhor. Esse é o plano de Deus. E por quê? Será que o Senhor quer nos restringir? Ele não quer que eu coma chocolate, Ele não quer que eu coma movimentada para você ver se você não vai ser atropelado. Não é verdade? Mas quando se fala de leis espirituais, não é bem assim. É assim. Também não é assim? Eu não colho consequências dos meus erros, dos meus atos, dos meus hábitos? Não colho. Não colho diabetes, não colho hipertensão, não colho vários problemas, mal de Alzheimer, vários problemas. Eu não colho câncer, não colho isso? Com certeza eu colho. Então, o Senhor quer o quê? Pelo contrário, derramar. Esse é o projeto de Deus. E não só isso, não é só a saúde que o Senhor quer, não. Primeiro lugar, oração. É comunhão. É integralidade. Não na comida, mas no Senhor. E que nós temos que adorar não só no sábado e abrindo a Bíblia, mas que temos que adorar 3 vezes durante o dia. Que são as 3 refeições que nós devemos fazer. Também dessa forma. O Senhor habita. E preservar a mente, onde é o Senhor irá falar conosco. Um relato americano de que um homem, ele era um trabalhador, estava começando a colocar as ferrovias. E o corpo desse homem está no Museu de Harvard, que para botar o trilho do trem, e aí resvalou, porque ele segurava uma máquina que impulsionava o pino, ok? Então, esse pino bateu na pedra e voltou. Só que voltou na sua mente, bateu na cabeça e furou o lobo frontal. Esse homem, o relato dele era homem cristão, em uma vida assim, um bom pai, um homem sem vícios. E aí, ele, por sorte, conseguiu se livrar da morte. Ele não morreu. E um vergalhão na cabeça, aqui no Rio de Janeiro, vocês chegaram a ver? Pois é, o outro sortudo também. E isso me lembrou esse caso, esse rapaz me lembrou esse caso antigo. Ele mudou completamente. Até no seu trabalho ele era elogiado, ele era um homem exemplar dentro do trabalho. Começou a espancar a esposa, começou a não ir para o trabalho, chegar atrasado. Tudo na vida dele mudou. O que ele era virou outra coisa. Ok? Na história, ele faleceu e seu médico foi pedir porque ele tinha a pesquisa do lobo frontal. E descobriram que o lobo frontal é onde se ocasiona o raciocínio de decisão, está na mente, no lobo frontal, só no lobo frontal. E o que mais que descobriram? Frontal. Onde é que o Senhor vai nos selar, irmãos? Na selo, né? Vocês não acreditam que vai ser um selo que vai escrever aqui Jesus na testa? Vamos tatuar Jesus? Não, não vai ser isso. Vai ser o quê? A mente voltada para Ele. E aí, o Senhor não vai nos reconhecer como uma tatuagem, pelo nosso amor, principalmente. Nossa sinceridade para com Deus. Isso que mais importa é ser verdadeiro para com Deus, porque Ele sonda corações. É um Deus verdadeiro, vivo e atuante em nossa vida. E é isso que Ele quer ser, o nosso amigo. Ele quer ser atuante do dia a dia, de todos os momentos. E eu descobri que era assim que Ele falava na minha vida. Eu comecei a buscar, eu jovem saí da igreja, e aí voltei 10 anos depois, e eu clamei ao Senhor, Senhor, eu quero ter uma experiência viva
do dia a dia com o Senhor. Não quero ser somente um cristão. Não é isso. Eu quero ouvir a tua voz. A Bíblia não era uma coisa que não vai aparecer numa sarça hoje. Não. A sarça nossa acha que é algum pensamento nosso, da nossa minha mente. Já aconteceu isso com você? Vai chover, pega guarda-chuva e trabalhar no centro do Rio, eu não volto. Aí, o que acontece? Eu moro em Niterói. Aí, atravesso, quando chego lá, já, o que acontece comigo? Toda molhada. Chego no trabalho, tudo. Na minha casa, um dia, eu percebi isso bem forte, que eu estava clamando isso na época ao Senhor, dele me mostrar como, e aí eu estava limpando, eu tinha tido minha filha e estava limpando a minha casa. Aí, botei as cadeiras em cima da mesa, só que a minha mesa era de vidro. Aí eu coloquei e olhei e estava passando pano, aí veio na minha mente, vai cair a cadeira e vai quebrar o vidro. Aí eu olhei a cadeira, falei, não vai cair. Eu nem encostei. A cadeira, em 2 minutos, a cadeira, pá, quebrou o vidro. Aí eu falei, aí deu aquele clique, né, o insight, né? Nossa, é assim que ele trabalha. Não somos nós que pensamos. É o Senhor que transmite para nós e a gente pensa que a gente está pensando. Mas a gente tem que estar em conexão com o Senhor e tem que estar limpando o nosso sangue. Porque, como vocês viram, se a ciência já está falando isso, que nós jorramos dopamina, que nós influenciamos o nosso cérebro com a nossa alimentação, nós influenciamos esse cérebro, onde é que vai estar a presença do Senhor? Estão entendendo isso? Isso tem que ser claro, porque a mensagem tem que ser para o espírito e não para o físico. Nós precisamos do espírito para a salvação e não o físico. Mas o Senhor fala sobre isso no Espírito de Profecia, muito sobre os povos. E fala sobre Sodoma e Gomorra. Deixa eu ver o meu horário. Fala sobre Noé, fala sobre Sodoma e Gomorra. E como é que estava o tempo em Sodoma e Gomorra? Como é que estava? Os homens estavam totalmente corrompidos. O que aconteceu quando os anjos chegaram para pegar Ló? Vocês lembram? O que eles pediram? A cidade foi para a porta de Ló e pediu o quê? Que mandassem os homens, os anjos que estavam dentro da casa. E Ló fez o quê? Ló falou o quê? Ló falou, não, toma minha filha, né? Aí eles, não, nós queremos os homens que estão aí dentro. Gente, isso é corrupção total. E aí o Senhor veio e destruiu Sodoma. Mas ele fala no Espírito de Profecia que o fundamento de todos os seus pecados foi a falta de controle no apetite. Isso não é assim, comer uma barra de chocolate, não é isso. É uma corrupção que vem crescendo com o povo. Tanto que Deus está falando aqui, Noé, na época de Noé, e está dando a referência para nossos dias de hoje. Uma corrupção de anos. Ok? E o povo está corrompido? As barbaridades que estão acontecendo, as matanças entre família, como já nunca se viu assim, dessa forma. Não está? Está terrível, gente. É assustador o que está acontecendo. A gente parar e imaginar, porque muitas vezes a gente não se coloca dentro do seio dessa família. Mas é uma coisa terrível o que está acontecendo na humanidade. E aí, depois disso, tem Esaú também, né? O Espírito de Profecia fala sobre Esaú. Esaú trocou a primogenitura por um prato de lentilha. Que coisa importante, né? Um prato de comida. Ele troca um benefício de sua família, que era ser um sacerdote de sua família. Não era só o patrimônio, não. Era ser o dirigente daquela família, levar aquela família quando seu pai faltasse. Mas nós temos uma pessoa especial. Os relatos também mostram que Daniel, um garoto que se dedicou ao Senhor, que teve um comprometimento, ele teve realmente uma conversão genuína, para depois escolher o alimento. Não foi antes, o alimento não proporcionou isso. Ele se consagrou anteriormente. E aí, olha, eu queria ver isso aqui com vocês, que é interessante. Veja que Nabucodonosor,
ele tinha Daniel em alta estima. Daniel, ele decidiu não se contaminar, e depois de tudo, vocês sabem, da fornalha, e aí depois ele fica ali ao lado de Nabucodonosor por muitos anos. E Nabucodonosor botou o nome, ele que botou o nome, fala a Bíblia aqui, em Daniel 4:19, que ele colocou o nome de Beltesazar em Daniel. Agora veja que Beltesazar era filho de Nabucodonosor. Veja a similaridade dos nomes. Beltesazar, Daniel, e Beltesazar, o filho de Nabucodonosor. Creio eu aqui que ele quis homenagear Beltesazar, Daniel, um dos nossos. Um contemporâneo, porque o livro de Daniel fala o que no final? Fecha, guarda para o tempo o quê? Do fim. Estamos vivendo quando? O tempo do fim. Primeiro capítulo de Daniel. Jesus, primeira tentação. Controle do apetite dele. Daniel, primeiro capítulo de Daniel. Fala o quê? Dedicação ao Senhor completa, inclusive no apetite. E por quê? Se dedicou no apetite com sinceridade, não para externar para os outros. E o Senhor sonda, o Senhor conhece quando é mentira e quando é verdade. Então, ele assim recebeu poder. Poder de estar em vários reinos. Nós sabemos que Babilônia estava empunhando as taças do templo que ele roubou. Ele estava com suas concubinas, com o reinado, com uma festa de glutonaria e bebedice. Ele levanta a taça do reino e dá glórias ao Deus da prata e ao Deus do ouro. E o que acontece na hora que ele faz isso? Mene, mene, tekel, passim. Não é verdade? Pesado foste, achado em falta, e foi passado seu reino para os medos e os persas. Não é? Então, nós vemos dois homens com um nome similar, mas duas vidas completamente diferentes. E o que acontece com Daniel? Ele permanece no reino. Cai o reino e ele permanece. Cai Babilônia e permanece no Medo e Persa. Que Dario o convoca. Olha aqui que fala Daniel 6:3. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sápatras, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Tem ou não tem? A mão do Senhor sobre aqueles. Mas muitas vezes, irmãos, não é a vida profissional. Não é isso. O plano de Deus é a salvação. Se você ganha dinheiro, se você não ganha, não importa para Deus. Nosso dinheiro não é nada para Deus, porque Ele é o dono da prata e do ouro. O que importa para Deus é que Ele quer você lá no céu, custe o que custar. Porque quando a gente sabe que um filho nosso está fazendo algum problema, a gente faz o que for para tirá-lo da situação. Não é verdade? E o Senhor também abre mão de alguns privilégios, talvez, que nós tenhamos da mão dEle, às vezes, e nos faz caminhar em outro caminho, que será mais seguro para a salvação. E isso aconteceu, inclusive, comigo, porque eu tinha restaurante e servia carne, não de porco, mas as carnes lícitas, até que o Senhor me mostrou que não era esse plano dele. E ele me mostrou no Espírito de Profecia, falando que restaurante para o Filho de Deus tem que ser ao modo vegetariano e para a pregação do Evangelho. E nisso aí, eu fui um pouco louca, realmente, e mudei a minha vida. E sou grata a Deus, porque Ele me deu esse privilégio de hoje estar falando sobre isso, falando sobre a minha experiência e sobre o que Deus planeja para a nossa vida, na questão também da saúde. Por que Ele deseja isso? Esse é o plano de Deus. Ser derramado através do Teu Santo Espírito no tempo do fim. A gente pode fazer uma análise hoje da nossa vida, cada um, e ver, e consagrar isso, os erros ao Senhor, o que precisa melhorar, consagrar isso ao Senhor, entregar na mão do Senhor,
porque Ele é o dono do poder para as mudanças. Hoje não é uma mensagem para as mães, mas saibam, mães, que isso é um tópico de suma importância para os lares. Porque o Espírito de Profecia fala que a mãe deve ensinar a filha a cozinhar saudavelmente. Que é mais importante cozinhar do que aprender a costurar na época dela, né? Costurar e tocar piano. Hoje, nós podemos trazer para nosso tempo que não é cozinhar, mas talvez, não é costurar e tocar piano, mas talvez um curso, qualquer que seja, até da nossa profissão. Você sabe por quê? Vamos trazer para a realidade. Se eu crio uma criança que não sabe nada de alimentação, não tem conceito algum, não entende nada, eu não ensino a cozinhar, como essa moça vai ser dona de casa, vai ter uma família? Sua filha pode ficar doente, como ela vai dar um alimento natural, uma coisa para essa filha se recuperar? O que eu gero aí? Doença traz felicidade? Não. Eu já gero infelicidade. Vamos supor que seja o marido. O marido está ficando doente porque a mulher não cozinha adequadamente. O que eu gero? Problemas, infelicidade, de doença, com certeza. E se esse homem não está trabalhando, eu gero outro problema, não gero? Aí vai ter mais problema, não vai? Está sem dinheiro, e aí também dificulta o ganho, né? Então eu gero problemas sociais. Perde a harmonia também. Por quê? Nós não sabemos lidar com os alimentos, não conhecemos. E o Senhor quer que nós conheçamos sobre isso. Ele deseja derramar seu conhecimento também, porque Ele nos criou vegetarianos. Ele não nos criou carnívoros. E diz em Isaías que o boi pastará com o leão. Vai estar ali do lado, juntinho. Pode hoje acontecer isso? Não tem como, por causa do pecado. Mas Ele fará isso no céu. Só que nós somos racionais, nós temos que mudar para que possamos realmente, no tempo do fim, não fazer como outros. Porque ali na Baixada, na estátua de Nabucodonosor, muitos israelitas se prostraram à imagem. Mas os nossos amigos não se prostraram, os 4. Se mantiveram íntegros ali, completamente, custe o que custar. E nós vamos ter os nossos momentos nessa vida para decidir a quem vamos servir. Isso é um ponto de, realmente, salvação e santificação. Santificação, salvação. Ok? Que Deus nos abençoe e que nós possamos entender a mensagem do Senhor. A mudança, ela não é uma coisa da noite para o dia, mas é uma conscientização e uma permanência nessa consciência de mudanças. Que Deus seja louvado e receba o nosso aceite. Vamos orar? Santo e maravilhoso Deus que nos céus habita, louvado seja o teu precioso nome, Senhor. Queremos entregar tudo, Senhor, em tuas mãos. Nós queremos entregar o nosso eu completamente, o nosso coração, a nossa mente. Limpa-nos, Senhor, para que a sua verdade realmente seja implantada em nosso coração, completamente. Que ela seja escrita com os seus dedos no nosso coração, Senhor, para que nunca saia de dentro de nós. E que para o tempo do fim, nós saibamos discernir entre a tua providência e as artimanhas do inimigo. Salva-nos, Senhor, para o teu reino. Prepara-nos até a tua volta. Nos faça firmes, perseverantes e pregadores da tua palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar juntos enquanto nós saímos com reverência. A
música Hoje Aqui, Meu Jesus Me Tomou em Seus Braços. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei lá no céu. Amém? Um ótimo sábado a todos. Que Deus abençoe. Eu gostaria de pedir, em nome do Júlio, que os homens fiquem um pouquinho aqui na nave ainda da igreja, sentem-se aqui mais na frente, que nós vamos ter uma breve reunião com vocês com respeito ao Dia dos Namorados. Homens, fiquem aqui na igreja para termos a reunião breve sobre o Dia dos Namorados.